Graças e paz aí a todos. Queria trazer uma reflexão bíblica. Estava pensando muito sobre isso aqui, sobre a história de Davi. Vou só baixar aqui meu áudio. Então, a história de Davi, ela nos traz uma reflexão muito grande, né? Davi, ele veio contribuir muito, o rei Davi, na época. Desde a época do Velho Testamento, a sua história hoje propaga na palavra de Deus para todos nós que estudamos a palavra de Deus. Essa é uma palavra poderosa quando a gente fala da história de Davi, tá certo? Só baixar meu áudio aí, qualquer coisa vocês falam aí como é que tá o áudio, se tá bom, se não tá, tá bom? Então vamos trazer uma palavra aqui sobre o rei Davi. Aqui em 1 Samuel 1 Samuel no capítulo 8, né? Como começa a história de Davi? Como começa? Ela começa a partir de outro personagem bíblico, que aliás foi o primeiro rei de Israel, tá certo? O primeiro rei de Israel, que foi Saul, né? Por quê? Porque os israelitas naquela época viviam sempre em guerra, né? Então, nesse tempo do povo de Israel, como eles viviam sempre em guerra, aí a cada guerra que eles venciam, né? Naquela época eles estavam sobre os juízes, sobre os profetas, nessa época aqui específica, sobre o grande profeta Samuel, né? Samuel foi um dos maiores profetas no Velho Testamento de toda a Bíblia, né? Um homem respeitadíssimo, que foi o profeta Samuel. E ele constituiu seus filhos como juiz, né, nessa época. Mas aí o povo, a cada guerra que tinha, né, o povo estava falando uns com os outros. Nós precisamos de um rei, queremos um rei. E aí eles foram consultar Samuel. Como Samuel era o sacerdote, Samuel era o profeta, Samuel era como fosse um rei, mas não era um rei, né? Ele era o sacerdote, o profeta. Então tudo isso que o povo tinha que consultar Samuel, porque Samuel era a voz de Deus, o porta-voz de Deus, que estava encarregado naquela época como sacerdote, sumo sacerdote da época e profeta. Então o povo de Israel, né, a semelhança dos outros povos que tinham um rei, também pediram um rei. A gente vendo aqui no capítulo 8 de 1 Samuel, vamos ler aqui capítulo 8 de 1 Samuel, a partir do verso 1, né, diz: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízo sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abiás, e foram juízes em Berseba. A palavra de Deus nos diz aqui, ó: Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então você vê que apesar de que Samuel ele andou por bons caminhos, pelos caminhos retos, caminho direito da parte de Deus, a palavra de Deus aqui que os seus filhos, né, seus filhos não andaram segundo os caminhos de Deus, ou seja, eles prevaricaram, né? Seus filhos não andaram pelos caminhos dele, ou seja, pelos caminhos do seu pai Samuel, que andou diante de Deus. Então, verso 4, então os anciões todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Então o povo, cogitando sobre aquela situação, que Samuel foi um homem que a Bíblia diz que foi um homem idôneo. Porém, os seus filhos não andaram segundo o seu conselho, ou seja, fizeram o que era mal aos olhos de Deus. E aí o povo se reuniu com Samuel e disse: Olha, nós agora queremos um rei, porque os teus filhos não andam bem segundo o conselho de Deus, segundo a vontade de Deus, né? Deixa eu só ajeitar aqui meu retorno. Então aí o povo de Israel disse: Olha, nós queremos um rei. E Samuel levou o caso para Deus, tá certo? Aí ele diz aqui, ó: Porém esta palavra, verso 6, não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-lhes um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, ou seja, consultou ao Senhor. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei, né? Aí, verso 7, disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reinasse sobre eles. Porque
apesar de que os filhos de Samuel estavam ali também governando com ele, mas o cabeça era Samuel. O povo tinha que entender que, apesar dos filhos de Samuel não estar indo bem de acordo com a verdade da palavra, mas era só eles consultar Samuel e Samuel iria corrigir os seus filhos. Mas o povo não quis, o povo quis logo foi um rei. Não, nós queremos um rei. Não queremos mais juiz, não queremos mais os teus filhos, não queremos mais nada. Nós só queremos agora um rei. Assim como eles disseram, assim como outras nações têm um rei, também nós queremos um rei. Então foi assim que começou ali o reinado em Israel, o primeiro rei. Então aí a gente vê que Samuel orou, Deus disse, né? Deus falou conselhos a Samuel. Ele disse, já que eles querem um rei, constitui um rei sobre eles. E aí que entra um personagem, né, chamado Saul. A Bíblia diz que esse homem da tribo de Benjamim, né, cujo nome era Saul, né? Tinha ele um filho cujo nome era Saul, esse homem da tribo de Benjamim, um homem chamado Quis, e o filho dele era Benjamim. Aliás, era Saul, da tribo de Benjamim, né? A Bíblia diz que esse homem era tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Então aí o povo escolheu Saul, né? Mais na frente você vai ver que o povo escolheu Saul também pela sua beleza, pelo seu porte, pela sua aparência. É por isso que lá na frente vai ter aquela palavra, né? O homem ele vê a aparência, mas Deus vê o coração. Tem isso também, tá certo? Então aí, fazendo um resumo aqui da história de Saul, né? Samuel ele ungiu a Saul, tá certo? O povo queria um rei, o povo estava lá com aquele rei. Alguns duvidaram, né? Alguns duvidaram de que o rei ia se portar bem, o rei ia vencer os exércitos, né? Ia ser um homem valente para vencer os exércitos. Mas aí ele teve, né? Ele foi escolhido, ele foi ungido, ele ficou entre os profetas, como diz aqui no capítulo 10, né? Foi ungido, como diz aqui no capítulo 10, e escolhido como rei, né? E Saul teve a sua primeira vitória com o exército sobre, né, o povo pagão, né? Aqui no capítulo 11, Saul vence os amonitas. E aí começou essa trajetória de Saul. Porém, depois Saul foi proclamado rei, né? Mas aí a gente vê aqui, ó, que Samuel ele dá conselhos a Saul. O que ele diz aqui no verso 14 do capítulo 12, né? Ó, se temerdes ao Senhor e o servirdes e lhe atenderdes a voz e não lhe fordes rebeldes ao mandato e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós bem será. Então Samuel ele deu um edito para o povo de Israel, assim também como para o rei. Se atentares a ouvir a voz de Deus, buscar de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a capacidade, então serás o quê? Então serás bem-aventurado. Amém? Então é isso que é preciso nós estarmos hoje, ouvindo a voz de Deus, né? Sendo atento, né? Honrando também o nosso homem de Deus, nosso sacerdote, nossos pastores, tá certo? Honrar não é só você pegar na mão, não é só você cumprimentar, não é só você estar lá nos cultos, não é só você estar ali presente, não. O que a Bíblia fala? Honrar em primeiro lugar é primiciar. Tudo você primiciar primeiramente a Deus e também o homem de Deus na sua vida, que é o seu sacerdote. Isso é honrar. Então era isso que o povo de Israel tinha que fazer. Só que naquele tempo existiam o quê? Os sacrifícios. Tá certo? Então, como existia o sacrifício naquele tempo, naquela época, o que acontece? Eles tinham que sacrificar os cordeiros, na parte da manhã e na parte da tarde. Fazer tudo quanto a legislação de Israel pedia, tanto a lei civil como a lei moral, como a lei do santuário, a lei cerimonial, para que o povo vá bem, para que o povo andasse bem, prestando uma verdadeira adoração ao Senhor. Da mesma forma nós hoje, nós temos que nos alinhar com o Senhor. Todo dia nós nos acordamos perguntando: Senhor, o que eu devo fazer? Como eu devo me alinhar cada dia contigo, a minha vida? Né? Se enquadrar a minha vida contigo. Né? Se nós andamos tortos, nós erramos em algo, devemos procurar a cada dia que passa se alinhar com o Senhor, buscando a Deus sempre, no alinhamento.
e honrando os nossos pastores, os nossos profetas, honrando o homem de Deus. Porque você honrando o homem de Deus, você está honrando a Deus. Às vezes a pessoa diz, mas eu amo a Deus, mas não amo o próximo que está ao seu lado, não honra o seu pastor, o seu homem de Deus. Porque a Bíblia diz, em Provérbios capítulo 3, verso 9 e verso 10, né? A gente posso até ler aqui agora, Provérbios, né? Deixa eu vir aqui para Provérbios. Então, Provérbio fala no capítulo 3, aqui no verso 9, né? Que diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa promessa que foi para o povo de Israel, a partir de Abraão, que recebeu a bênção de Abraão e passou para todo o povo de Israel, Abraão também estendeu a todos os povos da terra, todas as famílias da terra, que honrem ao Senhor. Eu honro ao Senhor, você honra ao Senhor, então essa bênção vai se estender para mim e para você, de acordo com que eu cumpra essa bênção. Tudo que vem a mim, eu devolvo a primícia, e também devolvo o dízimo, também devolvo a oferta. Glória a Deus. Ainda tem a semeadura e o voto, mas principalmente a primícia, o dízimo e a oferta. Então aí eu honrando primeiramente a Deus, Deus me honra. Quando? No tempo dele. Porque também muitas vezes é da pessoa pensar assim, eu estou primiciando, estou dizimando, estou ofertando, né? E até agora eu não destravei financeiramente, até agora eu não botei meu negócio próprio, até agora no meu emprego estou ganhando o mesmo tanto, né? O meu chefe não me chamou ainda para me dar um aumento. A pessoa pode até pensar assim, mas meu irmão, tudo é no tempo de Deus. Não é porque você está sem. Você pode estar passando agora por uma condição financeira difícil. Vou já falar mais na frente que Davi passou por uma condição muito difícil na vida dele, mas ele prevaleceu, ele venceu. E quando foi que Davi caiu? Nós vamos ver também. Então muitas vezes nós estamos passando por um momento difícil, estamos passando por uma prova, né? Estamos passando por algo para que nós sejamos lapidados. Deus está vendo, mano. Deus está no controle de tudo. Então nós estamos passando por uma prova que nós estamos sendo lapidados. Isso aí vai ser bom para nós lá na frente, tá certo? Isso aí vai ser bom porque a experiência conta muito. A experiência conta muito para quando eu chegar lá na frente, que eu for abençoado, eu me lembrar, né, da época no qual eu passei por prova, passei por luta e venci. Para que eu, lá na frente, eu não venha a me distanciar do meu Deus, como já aconteceu com muitos homens de Deus. Para que eu, lá na frente, eu não venha a estar prevaricando, errando, como aqueles filhos de Samuel. Samuel dizendo, Samuel falando e eles errando. Então, muitas vezes a gente não sabe medir, não sabe fazer o raio-x do que está acontecendo conosco, as pessoas não sabem. Muitas vezes você está passando por uma prova, você está passando por um momento mais difícil, a pessoa diz, porque tu não tem fé. Não, às vezes que a pessoa está passando por uma prova, às vezes ela está, né, principalmente financeira, ou seja, de saúde, ou seja, não sei qual é a sua prova, né? Não sei por que você está passando, não sei qual momento você está passando, mas muitas vezes a pessoa julga porque ele não tem fé, porque é isso. Muitas vezes você está colhendo aquilo que você plantou lá atrás. A gente vai ver isso na vida de Davi, né? Quando ele cai, e depois isso aí causa uma grande consequência na família dele lá na frente. Então muitas vezes as pessoas julgam, né? Porque é falta de fé, é porque tu não tem fé. Mas não, meus amados. Às vezes, você no momento que você está passando por aquela aflição, por aquele momento difícil, é onde você está tendo mais fé, é onde você está mais perto de Deus. O apóstolo Paulo diz ao fraco que eu estou forte, né? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então nós temos que ver isso aí de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a reflexão bíblica da palavra de Deus. Então, quando a gente está passando por uma prova, por um momento desse difícil, né? Deus está vendo que você está mais chegado mais a Deus. Já tem pessoas que não, né? Pessoas que desistem. Deus não está comigo não. Deus não está fazendo. Eu estou fiel, eu estou lutando, estou batalhando. Cadê? Escutando, piorando, Deus não está comigo não. Aí a pessoa desiste. Não desista, meu amado. Persista. Não desista da prova. Não desista do momento que você está passando. Todo momento é momento de ser fiel. Do momento difícil ao momento de abundância.
Nós passamos por um momento de abundância, passamos por um momento de escassez. Mas todo momento, seja de abundância, seja de escassez, ou seja de abundância, é momento de fidelidade com Deus. É momento de você estar sempre fiel a Deus. Você vê Jó passou por uma aflição muito grande, uma prova muito grande, mas todo tempo foi fiel a Deus. E no final Deus deu a vitória a Jó. Davi também. Você vê que aqui Saul foi ungido, né? Chegou um momento, só que depois Saul foi rejeitado. Por quê? Desobedeceu à voz do profeta. Foi querer sacrificar antes do profeta chegar. O profeta disse: não sacrifiqueis, não tomeis despojos da guerra. Ele pegou, fez tudo ao contrário. Porque ouviu vozes estranhas. Nós devemos tomar cuidado para não ouvir vozes estranhas. Muitas vezes você está passando por um momento da sua vida, aí chega um buzina, chega outro fala uma coisa, chega outro fala outra. E muitas vezes você deixa de ouvir a voz do Espírito Santo para ouvir as vozes, as muitas vozes que estão ao seu redor. E é onde você cai. Você querer agradar mais a homem do que a Deus. É aí que está o erro, é onde o homem cai. Assim foi Saul. Foi querer agradar o povo. O povo faz logo o sacrifício, Samuel não vem não, Samuel está demorando. Aí ele, vamos fazer, né? Vamos fazer e tal, o que tem? Só um pouquinho aqui, né? Mas esse pouquinho, esse momento aí, foi que levou a ruína de Saul. Tá certo? Deus ungiu ele, Deus não tirou a proteção, Deus não tirou a unção dele. Mas Deus se desagradou totalmente de Saul. Mas ele continuou ungido. Até o ponto que Davi teve a chance de matar ele, e Davi não matou. Por quê? Porque ele disse: jamais tocarei no ungido do Senhor. E depois lá na frente, né, o próprio Saul, ele se mata com a sua própria espada. Então, meus amados, em cada momento é preciso nós termos o quê? Em cada momento é necessário nós termos a fé. Seja um momento bom, seja um momento de abundância, seja um momento difícil, seja qual for o momento. Davi, ele passou por todos esses momentos. A Bíblia diz aqui, que Deus rejeitou a Saul e escolheu a Davi. Porque Saul desobedeceu o mestre, desobedeceu o profeta, né? Aí chegou ao ponto, né, aqui no capítulo 13 diz: Saul oferece sacrifício e é reprovado por Samuel. Verso 12 ele disse: eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim e Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pela circunstância, ofereci holocausto. Irmão, não há circunstância nenhuma na nossa vida onde nós devemos desobedecer a Deus. Aí ele diz, ele inventou um álibi, né, uma desculpa. Não, Samuel, fui forçado pela circunstância. O povo disse: sacrifique, Samuel está custando, que é aquela coisa toda. E aí Saul, ele já estava com vontade de fazer mesmo, aí pecou contra Deus, né, e contra o seu pastor. Então aí onde o homem cai, né? Saul também se sentiu: eu sou o rei, eu posso fazer tudo. Ou então, como você pode se sentir hoje: eu posso fazer, hoje tá liberado. Será que está liberado? Não está, meus amados. O mesmo que aconteceu no passado, acontece hoje no nosso presente. Não importa se é no Velho, se é no Novo Testamento, o mesmo acontece. Então, qual é o nosso maior inimigo hoje? Qual é o nosso maior inimigo? Né? Será a circunstância da vida? Será a corrupção da política? Eis a pergunta. Quem é o nosso maior inimigo? Quem foi o maior inimigo de Saul? Quem foi o maior inimigo de Samuel? Quem foi o maior inimigo do povo de Israel? Quem foi o maior inimigo de Davi? Nós devemos fazer essa reflexão. Quem é o nosso maior inimigo hoje? Então, Saul, ele foi vencido pelo seu próprio ego. Saul estava vencendo as batalhas, Deus estava dando a vitória. Porém, no momento que ele se encontrou com o seu próprio ego, com o seu próprio eu, ele foi vencido por ele mesmo. Deus o rejeitou. Por ele não dar ouvidos à voz do profeta. O profeta disse: espera, aguenta mais um pouco. Custava ele ter esperado o profeta chegar para poder sacrificar? Não, ele foi fazer logo. Ele achou que poderia fazer logo, Deus o abençoar. Mas não é de acordo com o que a gente quer, meus irmãos. Não é de acordo com o que eu queira, que você queira. É de acordo com o que Deus mandar. É de acordo com o que Deus falar. Então o profeta não disse: espera mais um pouco. Ele pegou e foi fazer logo. Tá certo? Aí perdeu o seu reinado. E aí, meus amados, nós sabemos a história. E aí é onde entra Davi, né? Um certo momento, né?
Um certo momento, Davi, o povo de Israel se encontrava nas mãos dos filisteus. Isso aí depois que Samuel, aliás, que Saul foi rejeitado, né? Aí Deus mandou buscar outra pessoa, né, para ser rei, mas ele não foi rei logo porque Saul ainda estava no reinado ainda, apesar de ser rejeitado. Só que teve uma guerra, uma grande guerra, e ali depois Saul, né, lá na frente, ele foi morto, né, por ele mesmo se matou. Mas antes aconteceu várias coisas. Ele foi perseguir Davi primeiro. Por quê? Porque ele teve uma grande guerra e surgiu um gigante. Nós sabemos o nome do gigante, chamado Golias. E esse gigante, ele quis enfrentar os soldados de Israel. E ele chamou um dos soldados para enfrentá-lo, né? Ficou uma fileira de um lado e uma fileira do outro. E ali aquele gigante, chamado Golias, chamou, tá certo? Chamou quem dos filhos de Israel pudesse enfrentá-lo. Aquele gigante era enorme. Aquele gigante, ele estava com uma armadura, uma couraça. Aquele gigante, ele tinha uma grande espada, um grande escudo, tá certo? Aquele gigante, ele tinha um capacete, mas se bem que a sua testa ficava à mostra, né? Porque a pedra pegou bem na sua testa para derrubá-lo. Então aí ninguém teve coragem de enfrentar aquele gigante. Surgiu um moço chamado Davi. Ele já tinha enfrentado quem? Já tinha enfrentado o urso, já tinha enfrentado leões para proteger as ovelhas, e era um escolhido de Deus. Então chegou o momento de Davi se manifestar ao povo, mostrar a sua coragem. Muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, nós temos também que mostrar a nossa coragem. Vai chegar a oportunidade, vai chegar momentos de nós mostrarmos a nossa coragem. Seja qual for o momento que nós estamos passando, nós temos que aprender quando surgir uma oportunidade dada por Deus. Seja uma porta de emprego, seja uma nova congregação, né, onde você está atuando, seja qualquer fase da sua vida, seja você fazer uma viagem, seja você ser promovido no seu emprego. Tem momento que para acontecer isso na sua vida é preciso você ter coragem e fazer algo. Davi, naquele momento, ele pensou o quê? Ele disse: quem é esse incircunciso para estar contra o povo de Israel e contra o Deus vivo? Ou seja, Davi foi defender a sua fé, ele foi defender o seu povo, porque ele é um patriota, ele é um homem de Deus. Então há momentos que nós temos que ter coragem para enfrentar as situações, seja na política de hoje, seja em algum partido político, em algo que queiram denegrir a nossa fé. Você tem que se colocar à prova, na luta, dizer: olha, eu estou aqui, eu vou defender a minha fé, vou defender a Bíblia, a palavra de Deus. Se bem que Deus não precisa de advogado, mas nós temos que nos colocar, né, como atalaias, como homem e mulher de Deus que temos a fé em Jesus e defender a nossa fé, tá certo? Então é para isso que se manifesta o homem e a mulher de Deus, para que quando acontecer algo que hoje está acontecendo na política, hoje está acontecendo no meio social, né? Então você tem que se levantar como homem de Deus e defender a verdade, defender o que é certo, tá certo? Porque alguém pode lhe apontar, porque você já errou, porque você era assim, porque você era aquilo outro. Meu irmão, o importante é que você pediu perdão a Deus. O importante é que você aceitou a Jesus como único legítimo Salvador. A palavra de Deus diz que ele veio para nos salvar, para buscar e salvar aquele que se havia perdido. O importante é isso. O importante é que o Senhor Jesus Cristo veio para nos purificar de todo pecado. Assim eu creia. Não importa o que ninguém está falando, o que você já fez, o que você era, o que você não era, deixou de ser. O importante é o agora. O importante é entre você e Deus. O importante é o seu testemunho hoje. Como é que você está com Deus? Você vê, Davi estava um homem íntegro. Ele não teve medo do gigante. Por quê? Porque ele sabia que ele estava com a vida alinhada com Deus. Estava todo dia se alinhando. Todo dia ele fazia sua oração. Todo dia ele era um homem de Deus, honrado. Ele não viu se errou para trás, se errou para frente, se errou de lado, não. Ele olhou o quê? Honrar o Senhor, honrar a Deus. Isso que Davi fez. Por isso que ele teve a vitória, ele teve a coragem. O que nós temos que ter hoje? Coragem.
Você quer um novo emprego? Tenha coragem. Você quer subir de vida para semear mais no reino de Deus, para ajudar mais na obra de Deus? Tenha coragem. Você quer ser um grande pregador? Tenha coragem. Você quer investir no reino? Tenha coragem. Você quer ser um orgulho para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos? Tenha coragem. Tenha atitude. A fé, irmão, não é só orar não, é a oração e a atitude. Quando você tem uma atitude alinhada com a palavra de Deus, alinhada com os caminhos de Deus, alinhada com aquilo que Deus quer para você, você tem a vitória. Assim fez Davi. Então você vê que ali ele enfrentou aquele gigante, pegou a sua funda, rodou a sua funda e aquela pequena pedra bateu na testa do gigante, Golias, e o gigante fez o quê? O gigante caiu. Ele foi lá, cortou a cabeça do gigante com a própria espada do gigante e teve a vitória. E o povo filisteu voltou para trás. E Davi foi aclamado um grande guerreiro da sua nação. Então, em muitos momentos da nossa vida, nós temos que ter atitude. Seja para defender a nossa família, seja para defender a nossa fé. Momentos estão chegando na nossa nação, o Brasil, que vai depender de você, da sua atitude, né, da sua representação, fortalecer o seu país ou enfraquecer o seu país. Que sejamos como Davi, patriotas. Que sejamos como Davi, que possamos o quê? Fortalecer a nossa pátria. Fortalecer nós mesmos, fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa família, fortalecer a nossa comunidade, a geografia em que vivemos, através da fé e da verdadeira atitude. Então Davi, ele fez isso, ele venceu Golias, ele venceu o gigante, ele venceu o inimigo. E aí a pergunta, mas quem é o nosso maior inimigo? Quem é o nosso maior inimigo? Naquele momento, o maior inimigo era Golias, o maior inimigo de Israel naquele momento. Mas na vida em geral, quem é o nosso maior inimigo? Muitos inimigos vão surgir. E você tem que vencer a todos. Você não pode desistir. Você pode até perder uma batalha, mas você não pode perder a guerra. Às vezes você perde uma batalha, você pega experiência. Era uma experiência que faltava na sua vida. Porém, você não pode perder a guerra. Davi, ele, na sua caminhada, ele pode ter caído, ele pode perder uma batalha, mas ele não perdeu a guerra. No final, ele teve a vitória porque se arrependeu. Então, Saul, né, ele errou, ele pecou, ele vacilou. Deus tirou ele, colocou Davi, porque Davi foi um herói da sua nação. Porém, naquele clamor, né, para Davi, as mulheres exaltaram mais a Davi do que Saul. Aí Saul se enfureceu, Saul teve ciúmes de Davi. E aí começou, né, algo que poderia ser bom na vida de Davi, que ele estava sendo aclamado, né, um herói nacional, mas depois ele foi perseguido pelo próprio Saul. E aí começou um inferno na vida de Davi. Começou uma grande tribulação na vida de Davi. Davi foi perseguido, Davi passou fome, mas alguns soldados ficaram com Davi, ficaram do lado de Davi. Porém, Saul perseguiu Davi com outros soldados também, com seu exército. E Davi fugia para um lado, Davi fugia para o outro. Teve um momento que Davi estava com tanta fome, que ele teve que entrar no templo e comer os pães da preposição, o qual não era lícito ele comer nem os seus homens, mas só os sacerdotes. Mas aí Davi, ele teve que fazer isso e Deus não imputou como pecado. Por quê? Porque ali era uma necessidade que Davi estava passando. E aí a fé de Davi foi testada, né? Apesar dele já ter mostrado grande fé quando venceu Golias, mas mais uma vez a fé de Davi foi testada. Meus amados, muitas vezes, situações na nossa vida, a nossa fé é testada. E muitas vezes, não é poucas vezes não. Muitas vezes a nossa fé venha a ser testada, tá certo? Não é uma, duas ou três vezes não, várias vezes. E às vezes a gente não sabe. Assim como Davi. Davi poderia ter dito, Senhor, mas eu já fiz o máximo que foi vencer Golias. Ainda estou sendo perseguido por Saul agora. Ele poderia se queixar ou não? Poderia em certo momento. Mas não sei se Davi se queixou ou não, a Bíblia não diz. O que eu sei é que Davi, ele teve paciência para passar por aquela prova. Que eu e você tenhamos paciência para passar por um momento difícil que nós estejamos passando. Seja ele financeiro, seja ele político, seja ele no social, seja ele familiar.
Não sei. Mas que tenhamos o quê? Tenhamos a paciência dada por Deus. Peça paciência a Deus. Você não tem, peça a Deus. Ele vai te dar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Então a palavra de Deus diz que Davi ele teve paciência. Apesar daquela grande perseguição, ele teve muita paciência. Ele teve paciência a tal ponto de não matar o seu próprio inimigo. Teve uma oportunidade onde Davi estava dentro da caverna, né? E ali o exército de Saul também, o exército de Davi também, mas teve uma oportunidade, né? Acho que foi um milagre ali, um milagre que aconteceu. Ele estava cara a cara com Saul. Ele estava cara a cara com o seu inimigo. Talvez, não sei se você já também ficou cara a cara com o seu inimigo. Você já ficou cara a cara com o seu inimigo? Sim ou não? Você já se olhou no espelho? Sim ou não? Davi estava ali cara a cara com o seu inimigo, que era Saul. Porém, naquela discussão, naquele bate-boca, né? Saul pensava até que Davi ia matá-lo. Mas Davi disse: jamais eu tocarei no ungido de Deus. Olha a fé e a paciência de Davi no momento mais difícil da sua vida, o qual ele estava sendo perseguido. Davi estava ali às margens da morte, porque o seu inimigo estava ali ao seu lado. Mas Davi, ele teve a paciência. Davi, ele teve a fé de pensar em Deus, dizer: eu não tocarei no ungido do Senhor, porque ele sabia que Saul foi ungido pelo profeta Samuel, e ninguém poderia tocar em Saul, por mais que ele estivesse errando, por mais que ele estivesse com a vida fora da vontade de Deus. Mas só quem trata com o ungido de Deus é Deus. Ninguém pode tratar contra o ungido de Deus, mesmo que ele esteja errando. Está aqui o exemplo, Saul. Você vê que Davi reconheceu, no momento de que Davi estava passando por mais necessidade, mais luta na sua vida, mas Davi, foi o momento que Davi estava com mais fé. Dize o fraco que eu sou forte. Quando me fiz fraco, aí é que eu estava forte. E muitas vezes, quando eu pensei que eu estava forte, aí é que eu estava fraco, disse o apóstolo Paulo. Por isso que eu digo, a palavra de Deus diz, meus amados, meus amigos, meus irmãos, todos que estão presentes, né? Essa live vai ficar gravada, ou vou colocar no meu canal do YouTube. Por mais que às vezes você pense que está forte, cuidado para que não caia. E às vezes você pensa que está fraco, aí que você está forte. Então todos os dias devemos fazer um autoexame para com Deus. Como eu estou com Deus? Meu Deus, como é que eu estou? Tem que fazer um raio-x, né? Você faz aquele raio-x para olhar como é que está um órgão do seu corpo. Faça um raio-x espiritual de você. Veja como é que está a sua condição hoje para Deus, com Deus. Você quer vencer? Você quer ser curado de uma doença? Você quer subir de nível? Você quer que aumente o seu dinheiro no seu emprego, o seu salário? Você quer mudar de cargo? Você quer fazer um curso? Quer fazer uma faculdade? O que você quer? Desde que você use tudo isso para enaltecer ao Pai. Aí sim você vai conseguir, com vitória, com prosperidade. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz também que se você for só rico nessa terra, você é o mais miserável dos homens. O apóstolo Paulo diz: se pensarmos só nessa terra aqui, somos mais miseráveis dos homens. O melhor está por vir. O melhor está por vir, que é a Nova Jerusalém, né? Então a palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Pensar lá no alto. Porque eu pensando em primeiro lugar em Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Então o que foi que Davi fez? Davi pensou primeiro em Deus, ao ponto de ele não matar o seu próprio inimigo, que era Saul. Ele diz: jamais tocarei no ungido do Senhor. Então essa palavra é muito forte, é muito tremenda para nós hoje. Ninguém pode tocar em você. Você é ungido de Deus. Se você é ungido de Deus, ninguém pode tocar. Se essa pessoa tocar, Deus vai pegar ela. Se essa pessoa tocar, é Deus quem vai entrar em ação para poder pegar ela lá. E Davi sabia disso. E Davi disse: não, por mais que ele esteja errando, por mais que ele esteja prevaricando, Deus se desagradou dele, de Saul.
mas eu não posso tocar no ungido de Deus. Ele tinha sido ungido, irmãos. Ele tinha sido ungido, meus amigos. Então o que é que acontece? Acontece isso. Acontece que nós devemos entender o processo. Quando eu entendo o processo, que nem Davi entendeu, eu estou me fortificando com Deus, eu estou subindo de nível espiritual. Mas, meus irmãos, a pergunta que eu faço: quem é o nosso maior inimigo? Quem é? Naquele momento, o maior inimigo de Davi era Saul. Ele poderia ali destruir aquele inimigo, como ele destruiu Golias. Mas ele disse: não, é ungido de Deus, eu não vou tocar. Deus é quem vai trabalhar aí, Deus é quem vai fazer a obra aí. E Davi fugiu mais uma vez da vista de Saul. Fugiu mais uma vez. E mesmo diante de tudo isso, Saul, né, não ficou ainda 100% amigo de Davi. Mesmo Davi tendo poupado a sua vida. Porém, mais na frente, né, passada aquela perseguição, tão grande perseguição, houve uma grande guerra. E diante dessa guerra estava Saul. E nessa hora a guerra estava muito ferrenha, a guerra estava muito forte. E aí Saul se viu perdendo aquela guerra. O orgulho de Saul era tão grande, a prepotência, o orgulho de Saul era tão grande que ele disse: mas mesmo assim não vou ser morto pelos meus inimigos, né? Ele pediu para um rapaz que estava ao seu lado matá-lo. O rapaz não quis matar também. Não vou lhe matar não, né? E aí o que aconteceu o quê? Aconteceu que ele colocou a sua espada ali no chão, né? E ali ele mesmo se jogou por cima da sua espada. Ou seja, o próprio Saul se matou. Não precisou ninguém matar ele. Ele próprio se matou. Até porque ele era ungido de Deus. Então você vê, aconteceu uma situação que não precisou Davi matar Saul, o ungido de Deus. Saul próprio se matou naquela guerra. E aí lá na frente, depois de tudo isso, né? E Saul, na verdade Davi, era um grande amigo, né, do filho de Saul, Jonatas, né? E lá na frente, eles se encontram, lá na frente as coisas são resolvidas. Davi tem paciência, né? Davi, apesar daquela grande tribulação de que ele estava passando, Davi, ele estava o quê? Ele estava ciente do seu processo de vida, ciente da sua missão. E ali Davi, ele não perdeu as esperanças, ele não perdeu a paciência, ele não perdeu a fé diante daquela situação. Davi, ele continuou firme e forte na presença do Senhor. Assim é eu e você temos que ser. Não importa qual inimigo nós estejamos lutando, nós devemos ter paciência. A Bíblia diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estamos passando por um momento de doença, de Covid, que está repreendida em nome de Jesus Cristo, na minha vida e na tua vida. Que a cura, que a libertação, que a saúde entre dentro da sua vida e da sua família, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos passando por um momento tribulado na política. Um momento de muita tribulação, é ano de política. Então é o momento das pessoas mais buscarem a compreender a política para votar certo, para votar em pessoas que são pela família, em pessoas que são pela fé em Deus. Estamos passando por um momento de grande tribulação mundial. Porém, o povo deve agir correto, deve agir certo. Não importa qual o momento que esteja passando. Não importa. O povo deve agir de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que é correto diante de Deus. Então Davi, ele agiu assim, com paciência. Como nós devemos aprender com Davi? Agir com paciência. Esperei com paciência no Senhor e a minha alma foi salva. Davi também escreveu isso lá nos Salmos. E ali passado todo aquilo ali, meus amados, naquele momento que Davi estava mais em tribulação, estava mais difícil, passou fome, passou sede, passou perseguição, mas foi o momento onde Davi estava mais com Deus. Estava um nível elevadíssimo da sua fé espiritual com Deus. Estão entendendo aí, meus amados? Por isso que eu digo que muitas vezes você está passando por um momento difícil, um momento financeiro, não sei qual o momento que você esteja passando, mas é nesse momento que a sua fé está mais forte. É nesse momento, talvez, que você esteja ainda mais perto de Deus, num momento difícil. Mas vamos ver aqui no final da história de Davi, o que foi que aconteceu.
Abra a sua Bíblia aí. Então Davi, ele estava o quê? Ele estava forte naquele momento difícil, no momento da fome, no momento da escassez, no momento da perseguição. Aí que Davi estava forte. Teve paciência, não matou o seu inimigo, deixou Deus tomar de conta. E aí aconteceu uma situação, o inimigo foi destruído, não precisou ele fazer nada, esperou só no Senhor. Olha que maravilha. Mas houve um momento na vida de Davi, presta atenção, já estamos finalizando. Houve um momento na vida de Davi, que Davi, ele caiu. Você vê, no momento de luta, Davi estava bom. Aí quando foi no momento que era para ele estar forte e guerreiro, né? Aí, o que foi que aconteceu com Davi? Vamos lá. Abra aí a sua Bíblia, no livro de 2 Samuel, no capítulo 11. 2 Samuel, no capítulo 11. Tá certo? Decorrido um ano, do tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, né? E seus servos com ele, a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Você vê que todas as empreitadas, né, Davi estava com o exército. Mas dessa vez, né, Davi ficou em Jerusalém, né? Até porque Davi, acho que ele pensou assim, não, já passei por tanta luta, tanta batalha, eu sou o rei, né? Mas aí tem o meu general Joabe, ele vai com o exército, eu vou orar daqui de casa, e Deus é com eles, nós estamos bem, nós já passamos por muita luta, eu já passei por muita perseguição. Davi deve ter pensado assim, eu venci Golias, né? Saul, que era o rei, me perseguiu, eu tive paciência com Deus, e venci também. Hoje estou aqui no meu palácio, governando aqui em Jerusalém, governando o povo, né? Graças a Deus, colhendo. Davi estava colhendo daquilo que ele plantou. Davi, ele colheu fé, estava colhendo abundância. Amém? Mas é nesse momento, meus amados, no momento da abundância, é que mora o perigo. Aí é que nós temos que vigiar. Muitas vezes a pessoa olha para uma pessoa e diz assim, fulano está bem de vida, fulano está bem financeiramente. Olha aí, está uma benção, né? Está bem financeiramente, então pronto, acho que ele está bem com Deus, ele está sendo fiel primicista, ele está sendo fiel dizimista, ele está ofertando, por isso que ele está bem, né? Isso vem logo da nossa mente, isso é natural. Só que olha o que aconteceu com Davi, né? Às vezes se a pessoa está bem, a pessoa é um homem de Deus, uma mulher de Deus está bem, é sinal que ela está colhendo os frutos que ela plantou, é sinal que ela é o quê? Ela é uma fiel dizimista, é uma primicista, né? Ela é uma ofertante da casa de Deus, e Deus está abençoando, isso é natural. Mas aí, meus irmãos, é que mora o perigo também. É aí onde o apóstolo Paulo falou, né? Quando eu estiver fraco, aí que estou forte. Às vezes quando eu estou forte, aí que estou fraco. Aí é que vem espiritualmente você entender a causa, você entender o processo. Olha aqui o que aconteceu com Davi. Davi estava bem, Davi estava colhendo os frutos do que ele plantou. Davi estava governando. O que Samuel profetizou na vida de Davi, o que Deus quis para Davi, Davi estava colhendo. Davi estava usufruindo agora da bênção de Deus, porque ele plantou paciência, ele plantou fé e agora está colhendo, assim como eu, como você, podemos colher. Estamos colhendo ou podemos colher de acordo com a vontade de Deus. Mas veja bem, ele disse aqui, ó. Vamos ler aqui, ele falou, ó, no capítulo 11, 2 Samuel. Aí ele disse no verso 2: Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Olha aí o perigo. Davi estava colhendo, né, daquilo que ele plantou, estava bem com Deus, glória a Deus, estava uma bênção. E é nesse momento, meus amados irmãos, é nesse momento que era para ele ter mais fé. Porque as artimanhas do inimigo, as artimanhas da vida, as armadilhas da vida, nós devemos estar atentos todos os momentos. Muitas vezes você está passando por uma crise, seja ela qual for, financeira, na saúde, na família, não sei. Mas aí você, naquela crise é o momento que você está tendo mais fé em Deus. E muitas vezes você está passando por um momento de abundância, né, que é o que deve acontecer com todos nós. E aí é que mora o momento de nós termos mais fé em Deus, de nós não descairmos da nossa fé, de nós não tirarmos a nossa atenção, nem para um lado, nem para o outro, nem para cima, nem para baixo, nem para frente, nem para trás. É o momento de nós estarmos mais firmes com o Senhor. É nesse momento onde Deus está dizendo: filho meu,
filho meu, vigia. Aqui Davi não vigiou. Veja bem. A Bíblia diz que ele estava numa tarde, né, no palácio do rei. E ali ele viu uma mulher muito bonita, muito formosa. Lá vai entrar, né, quem? A figura de uma mulher. A mulher que Deus fez como nossa ajudadora, nossa auxiliadora. A mulher que Deus fez para que seja carne da nossa carne. A mulher que Deus fez para que esteja lado a lado conosco. Aí que vem a figura de uma mulher. Veja bem. 3. Davi mandou perguntar quem era aquela mulher, né? Disse-lhe, é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias o Heteu. E quem era Urias? Urias era um soldado do rei Davi. Urias era um fiel soldado de Davi. Porém Davi, né? Davi ele não pensou nisso. Não, é o meu soldado, o marido dela, daquela mulher, é o meu soldado, meu fiel soldado, está agora na guerra, está lutando pela pátria, está lutando pelo reino. Eu estou aqui no bem bom, ele está lá na guerra. Aí o que foi que Davi fez? Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Então você vê que ali Davi mandou os seus mensageiros, seus soldados, buscar Betseba. E Batseba era casada com outro homem. E esse homem era Urias, servo de Davi, soldado de Davi. Você vê o grande perigo, meu Deus, que Davi se meteu. Eu pergunto, quem é o nosso maior inimigo? Você vê que Davi venceu o Golias. Nenhum daqueles soldados treinados de guerra, experiente de guerra, queria lutar contra o Golias. E Davi, que estava começando naquela época, era moço ainda. Davi ele pegou a sua experiência porque ele lutava contra urso e contra leão para defender as ovelhas. E ele era um patriota, um homem de Deus. E Davi disse, vou derrotar esse gigante pelo nome do Senhor dos Exércitos. Você vê, Davi foi um homem que venceu essa batalha, que todo mundo teve medo, e Davi foi e venceu. Veja bem, vamos ver aqui. Verso 5. Aí ele teve relações sexuais com Batseba. E ele não podia ter, porque essa mulher era de outro homem. Era casada com outro homem. Ele não podia fazer isso, mesmo ele sendo rei. Deus não aprova, Deus não aprovou. Davi tinha várias mulheres. Davi tinha sua rainha. Mas mesmo assim Davi quis ter relação com aquela mulher, Batseba. Por quê? Porque Davi sucumbiu à vontade do próprio eu. Davi sucumbiu à vontade da própria carne. Davi sucumbiu à vontade carnal. E deixou de obedecer a Deus. Deixou de obedecer. Ele caiu no seu processo. Não é porque ele já era rei, tinha vencido vários inimigos, que ia parar ali, não, irmãos. Todo o tempo da nossa vida é necessário ser fiel a Deus. Caiu, pede perdão a Deus. E Davi estava bem. No momento que Davi estava melhor, foi o momento que Davi perdeu um pouco da sua fé. Não que ele perdesse a fé, não, mas ele desobedeceu a Deus. Ele caiu em desobediência. A palavra de Deus diz aqui, ó, verso 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Olha aí. Aí para completar, a mulher ainda engravidou, né? E aí, como é que Davi ia fazer? Então, para resumir a história, meus amados, depois você vê aí no capítulo 11, toda a história tem aqui na Bíblia. Para resumir a história, nós já estamos terminando, estamos se aproximando de 1 hora de duração do vídeo. Para resumir a história, o que aconteceu? Davi, envergonhado, né? Envergonhado, mas orgulhoso porque era o rei, não queria sucumbir, né? Mandou chamar Urias lá da guerra e mandou ele ficar com a mulher dele, uma coisa, outra. O Urias não quis ir, Urias quis ficar no palácio porque o povo estava em guerra. Você vê que o homem era tão dedicado, Urias, que não quis ficar com sua mulher. Foi lá no palácio, ficou lá pelas escadas. Rapaz, esse homem não vai pra lá não, aquela coisa toda, né? Davi querendo remendar o erro, aquela coisa toda. Aconteceu que Urias voltou para o campo de batalha. E aí Davi disse, olha, faz o seguinte, vamos fazer uma armadilha. Eu vou querer que vocês deixem Urias na frente da batalha. Senhor, mas na frente da batalha, deixa ele na frente da batalha. E aí aconteceu que deixaram
Urias na frente da batalha e Urias foi morto pelo exército inimigo. Ou seja, Davi achou que estava ali se saindo do seu problema, né? Ele não tinha coragem de falar para Urias, né? Que tinha tido relação com a mulher dele, então ele preferiu matar Urias. Cometeu 2 pecados, né? Cometeu o pecado de adultério e o pecado de morte. Então cometeu 2 pecados. Aí que aumentou a iniquidade de Davi. Aí o que foi que aconteceu? Deus usou o profeta Natan, né? Está aqui o profeta Natan. Natan repreende a Davi no capítulo 12 de 2 Samuel, para repreender Davi. E disse: olha, Davi, um homem tem várias ovelhas, vários animais, é rico. Aí vem um que tem só um, aí aquele que é rico vai, toma aquela uma daquele homem, e manda ele embora e mata ele. O que esse homem merece? Merece a morte. Ou seja, Davi ele promulgou a sua própria sentença, a morte. Graças a Deus que Davi tinha Deus no coração, mesmo ele pecando, mesmo no momento de fraqueza, mesmo ele errando, graças a Deus que Davi tinha o quê? Tinha Deus no coração. E aí depois a palavra de Deus diz, né, ó, que o filho que ele teve com essa mulher morre, né? Tá certo? E aí depois vem um grande problema na família de Davi com o incesto de Aminon, né, que era um filho de Davi, né? Davi depois casa com Batseba, depois que o marido dela morre, né? E aquela coisa toda. Só que o profeta Natan, ele dá uma repreensão grande, mandada por Deus para Davi. Aí Davi cai na real. Davi pequei contra Deus, contra o meu povo, contra mim mesmo, contra a lei de Deus. E Davi fez o quê? Davi foi ficar com um pano de saco e cisne na cabeça, né? Que era o modo de você pedir perdão a Deus, se submeter ao Senhor, se humilhar perante o Senhor. A Bíblia diz, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, eu dos mais altos céus os ouvirei e sararei a vossa terra. Então Davi estava amargurado. Ele realmente se arrependeu de coração. Meu Deus, como é que eu fiz isso? Tanta fé que eu tive no momento de escassez, tanta fé que Davi teve naquele momento difícil que ele estava passando, de fome, de sede, de perseguição. E Davi venceu. Venceu o gigante Golias, venceu a Saul, que Saul estava perseguindo ele. E agora no momento de abundância, no momento que ele estava colhendo os frutos da sua obediência, Davi caiu. Então aí, meus amados, que é preciso a gente vigiar em todos os momentos. Tanto faz no momento de escassez como no momento de abundância. E no momento de abundância é que você tem que vigiar mesmo. Você tem dinheiro para sair, para viajar, para comprar um carro bom, para comprar uma moto boa, para comprar uma casa boa. E se você não vigiar, você vai cair também. E se eu e você não vigiarmos, né, a gente cai. Por quê? Por causa da tentação da carne, né, dos pensamentos. Porque se você alimentar mais a carne, você vai cair na tentação da carne e vai pecar contra Deus, contra o seu próprio corpo, contra Deus, e vai causar vários problemas para a sua família, vai causar vários problemas para os seus amigos, irmãos, todos, da igreja, todos. Mas se você alimentar mais o espírito, você o quê? Você vai prevalecer diante dos problemas, das dificuldades da vida, e no final Deus vai te dar a vitória. Mas você, na vitória, você tem que permanecer na fé da obediência. Porque senão você vai fazer igual Davi. Davi, no momento melhor da sua vida, ele caiu. E no momento pior, ele venceu. Assim também pode ser que nós nos encontremos na nossa vida. Às vezes, lembre-se disso, lembre dessa história de Davi, que no momento pior de Davi, foi o momento que Davi teve mais fé em Deus e mais o seu nível estava espiritual com Deus. E no momento melhor, onde Davi era para ficar com mais força e mais fé, foi o momento que Davi caiu na tentação. A palavra de Deus diz aqui, né, que ali aquela mulher engravidou, houve a morte da criança, até a criança também morreu, né, devido àquele pecado de Davi. Você vê a consequência do pecado, né? Ó. Pegou em Davi, pegou nos familiares, pegou numa criança inocente, pegou na mulher que era de Urias, pegou em Urias que foi morto. A consequência do pecado, a consequência da desobediência, irmãos, é uma avalanche de destruição. Por isso nós devemos, meus amados, todo dia que a gente acorda,
pedir a Deus a orientação, pedir a Deus: Senhor, dá-me a orientação na fé, para mim não pecar contra ti e contra os meus semelhantes. Nós somos falhos, meus amados. Não existe nenhum super-homem aqui não, mas Deus está conosco, Deus está com você. Não sei qual é a prova que você está passando, qual é a luta que você está passando, mas Deus é contigo. Abra o coração ao Senhor e peça força a Deus. Que Deus, no momento oportuno, no momento certo, Ele te dá a força que você necessita e que você precisa para prevalecer contra os seus inimigos. Quem foi o maior inimigo de Davi que ele não conseguiu vencer? Davi venceu Golias, Davi venceu Saul, Davi venceu os exércitos dos inimigos. Mas para quem foi que Davi perdeu? Para ele mesmo. Quando você se olhar no espelho e você se vê, todos os dias você está vendo um vitorioso, um campeão. Quem lhe ajuda todo dia que é você. Mas você mesmo pode ser o seu próprio inimigo. A sua vontade, o seu eu, o seu ego, pode ser o seu maior inimigo. Então, quando você estiver se olhando no espelho, você fala para você mesmo, para que você não venha se boicotar, para que você não venha se trair, para que você mesmo não venha a você mesmo encontrar-se contra você próprio. Então, muitas vezes a gente culpa: é a falta de emprego, meu maior inimigo. É a política, os políticos são muito corruptos, é o meu maior inimigo. Porque você pode estar doente, o maior inimigo é a doença. Você, falta de oportunidade, não que ninguém me dá oportunidade. Será que é? Será que o seu maior inimigo é isso? O seu maior inimigo é a procrastinação. É você que não toma uma atitude de fé. Como é a atitude de fé? A atitude de fé é fazer o que está no princípio da palavra, nos mandamentos, e ter paciência com Deus. Enquanto Davi teve essa atitude de fazer o que Deus mandou, está nos princípios, está nos mandamentos, e ter a paciência, porque muitas vezes você está cumprindo tudo direitinho, e muitas vezes você está passando pela luta, você está passando pela guerra, pela batalha. Você ainda não está gozando da abundância. Mas por quê? Porque talvez coisas que aconteceram no seu passado, que você está colhendo agora, coisas erradas, atitudes erradas que você fez, que você está colhendo agora. Tá certo? Mas se você se manter paciente, se manter fiel, lá na frente você vai ter a abundância, você vai colher a abundância. Você vai comer do melhor dessa terra, você vai comer do mel, né? De uma vida de abundância. Mas é nesse momento onde você tem que estar mais fiel a Deus. Porque para não acontecer igual aconteceu Davi. Davi estava no seu palácio, rondando o seu palácio, viu essa mulher que era tão bonita, que fez Davi jogar tudo para o alto, fez Davi dar um chute no balde, por causa de uma vontade da carne, por causa de uma mulher. Então os perigos da vida estão aí, meus amados. As armadilhas da vida estão no mundo. Você cai se você quiser. Nem o diabo vai pegar na sua mão e vai fazer você cair, não. Os demônios não vão pegar na sua mão a força e fazer você cair, não. Ele vai lançar a tentação. Mas você mesmo é o seu próprio inimigo, porque a vontade está em você. O apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero, isso não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Então nós temos que estar atentos para essas palavras, para essa mensagem, para essa verdade da nossa vida. Lembre-se, quando você estiver na maior abundância, colhendo o fruto da sua obediência, é o momento de você buscar mais a fé e estar com Deus, porque pode você cair, assim como Davi caiu. Esse é um exemplo para nós, deixado na Bíblia, deixado na palavra de Deus, para mim e para você. Que possamos pegar esse exemplo e entender de uma vez por todas que em todos os momentos nós temos que estar diante de Deus. E o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Quem é o seu maior inimigo? Você mesmo. Você mesmo pode ser o seu maior inimigo. Você mesmo pode ser o seu maior amigo e pode ser o seu maior inimigo. Porque Deus te deu o livre-arbítrio para você agir conforme a sua vontade em obedecer a Deus, em obedecer ao inimigo ou obedecer a você mesmo. Que no final vai dar a vontade, né,
do inimigo. Porque toda vez que a gente faz a nossa própria vontade, que não seja a vontade de Deus, estamos nos colocando à mercê do inimigo. Mas quando você faz a vontade de Deus, você está se colocando diante da vontade de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. É fácil? É não. É difícil? Só se você não se alimentar do Espírito. Não ouvir a voz do Espírito. Aí fica difícil. Mas se você ouvir a voz do Espírito, ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, cada dia mais que você vai se exercitando na palavra de Deus, as coisas vão ficando melhores, mais fáceis. Porque você já vai, o quê? Já vai exercitar o seu ego, a sua alma, a sua mente, a sua força, a sua fé, diante da vontade de Deus. E ainda tem que ter cuidado com as armadilhas, tem que ter cuidado, uma proposta errada para você. Às vezes, se abre uma porta para você que não é boa, né? O homem de Deus diz, rapaz, não vá que não é bom, você teima e vai e cai. Está entendendo? Existem várias armadilhas, meus amados. Várias armadilhas, irmãos. Que nós devemos ter cuidado com as armadilhas da vida. Davi, no momento de distração, caiu por causa de uma mulher, no momento de distração, né? Fez vários pecados, né? E esses pecados, a consequência desses pecados, eles perduraram muitos anos no povo de Israel. Quem pagou também foi o próprio povo de Israel. Por isso que é importante quem você vai escolher como seu representante. Porque aquele representante que você escolher para lhe governar, se ele não for um homem com coração, né, buscando a Deus todos os dias, eu sei que não tem ninguém perfeito, mas pelo menos a pessoa que ali você está vendo, que é a pessoa que se responsabiliza nas coisas de Deus, você fez a sua parte. Se ele lá, quando chegar lá, não fizer o que ele prometeu, aí ele vai tratar com Deus. Você fez a sua parte. Você colocar um representante para depois você se arrepender, né? Mas aí se ele antes diz, não, vou fazer isso, estou com Deus, aquela coisa toda, se ele vacilar, ele vai se ver com Deus. Você fez a sua parte porque aquele homem deu a palavra de homem dele. E você votou nele, você colocou ele como seu representante. Se ele não fez, ele vai se ver com Deus. Mas você fez a sua parte. Agora também, se você escolher também o lado errado, você viu que o lado era errado, o cara não tinha fé em Deus, o cara não buscava Deus, você colocou ele como representante, aí você está sendo cúmplice. Porque já disse lá que não tem... O cara vai se candidatar a presidente, aí você vota num homem que não tem fé em Deus, não tem compromisso com as coisas de Deus, não dá nem um testemunho de nada com Deus, e você tem fé em Deus, você tem fé em Jesus Cristo, você crê na palavra de Deus, como é que você vota num homem desse? Então você tem que aprender a votar, você tem que colocar um representante que seja um homem de Deus. Se ele não fosse, ele está mentindo, problema dele, mas ele falou como um homem para toda nação que tem fé em Deus e vai fazer de acordo com as coisas de Deus. Se chegar lá e ele não fizer, problema dele, que ele vai pagar com Deus. E você está isento porque você colocou uma pessoa dentro do que você acreditou e que ele passou, que é a pessoa de Deus. Pronto. Você vê o que foi que aconteceu com Davi, a nação de Israel. A grande consequência que o povo pagou depois, por causa de um pecado de uma pessoa, de um representante do povo, que era Davi, que era o rei. Então, meus amados irmãos, os nossos atos, as nossas ações têm peso. Tem peso. Então é preciso nós refletirmos nisso. Então, muitas vezes, você está passando, para finalizar, muitas vezes você está passando por um momento de luta, um momento difícil, né? Um momento de luta financeira, não é porque você não tem fé, não. É porque talvez coisas que você plantou lá atrás, você está colhendo hoje. Você errou lá atrás, você está colhendo hoje. Isso é natural. É a lei da semeadura. Mas se você persistir na fé, não estou passando por luta, estou batalha, mas estou sendo fiel a Deus, graças a Deus, eu sei que Deus vai me dar a abundância. No momento de Deus, Deus vai te dar a abundância. E as pessoas vão testemunhar na tua vida, vão dizer, agora o fulano está abundante, agora o fulano está... O irmão tá, o cicrano, fulano, o pastor, o irmão, né? Agora tá colhendo, agora eu tô vendo que ele tá prosperando, as coisas estão dando certo. Mas é tudo no momento de Deus, meus amados. E aí é no momento que você tá em mais abundância, é no momento que você tem que vigiar mais. Porque você vai vir mais tentação, você vai ter mais oportunidade de fazer outras coisas. Então é momento de você, aí que você tem que vigiar. Amém? Glória a Deus. Já estamos com 1 hora e 6 minutos, né? Graça e paz a todos que
estão aqui conosco, aqui no meu Face irmão Sérgio Oliveira, canal Sérgio Oliveira, tá certo? Agradeço a todos. Qualquer coisa, comente, faça seu comentário, compartilhe essa live. Esse vídeo vai ficar gravado, vou compartilhar no meu YouTube, no meu Instagram e também nas minhas outras redes sociais. Amém? Glória a Deus. Essa foi uma reflexão, Deus colocou no meu coração. Eu estou compartilhando aqui com meus amados irmãos, repartindo o pão com vocês através dessa live, dessa história de Davi. É uma reflexão também para nós, para a nossa vida, para que nós estejamos sempre vigilantes e entendemos que o nosso maior inimigo é nós mesmos. Então cabe a nós vigiar e orar para que nós sejamos sempre o nosso maior amigo e não inimigo. Tá certo? Não vacile, mas se vacilou algum dia, peça perdão a Deus, tá certo? Devemos pedir perdão a Deus e dar glória a Deus, porque o Senhor ele veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Deus te perdoa se tu buscar de todo o coração, se tu pedir com fé e de todo o coração o perdão, Deus te perdoa. A porta da graça ainda está aberta para todo aquele que quer ser perdoado. Amém? Glória a Deus. Que Jesus Cristo te salve, você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Paz.